Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Pessoal, eu estou estreando meu canal Gramatix hoje com vocês. Um canal que já existe até algum tempinho, galera. Só que eu não tinha colocado nenhum vídeo nele, então o canal não estava servindo para muita coisa. Eu até agradeço aos 10 inscritos que fizeram a inscrição no canal logo no início, quando eu bolei essa ideia, mas não levei à frente. E agora sim, eu vou levar à frente, vou postar um vídeo por semana e espero que os vídeos possam ajudá-los aí num concurso, num vestibular, enfim, no que vocês precisarem, beleza? Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar aqui no canal, pessoal, é a crase. Esse tópico, esse assunto, tá, de regência, cai em muitos concursos, no vestibular, no concurso público, é um assunto muito cobrado. Então, achei relevante começar por aqui, beleza? Então, assunto de regência, que é a crase. O que é a crase? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre isso, tá? A definição de crase, é importante você saber a definição de crase e não decorar só vai A e volta D, enfim, essas coisas aí, porque isso é importante em ocasiões pontuais, em questões pontuais. Mas se mudar um pouquinho e você não souber a teoria, não souber por que ocorre a crase, você erra, você é levado ao erro, beleza? É induzido ao erro. Então é importante saber o que é a crase. A crase, pessoal, é uma fusão que ocorre entre a preposição a e o artigo a. Com essa fusão, né, dessa fusão, a gente tem o resultado aí de um a com um acento grave. Esse acento grave é usado para sinalizar que houve ali a fusão da preposição a com o artigo a, e aí ocorreu a crase, beleza? A crase é isso aí, essa fusão, e dessa fusão sai esse a com esse acento grave, que é esse acento agudo aí ao contrário, beleza? Então, isso é a crase. Importante saber esse conceito. Agora, para que a crase ocorra, a gente precisa obedecer a alguns critérios. Por exemplo, eu preciso de um verbo que peça preposição. Lembra que eu falei que crase está dentro de regência? Quando você pensar em regência, pensa no maestro regendo uma orquestra. Esse maestro, ele faz alguns sinais com a mão, né? Então, a orquestra, os músicos, eles vão tocar da maneira que o maestro quer. Se eles fizerem isso, a orquestra vai tocar direitinho. As coisas vão andar muito bem. Se eles não fizerem o que o maestro quer, a orquestra vai desandar. E aí aquilo ali não vai dar certo. Com a mesma coisa acontece com a regência verbal. Alguns verbos pedem preposição. Se você colocar essa preposição, você vai acertar. Uma questão de prova, por exemplo. Se você não colocar, você vai errar. Então, para que ocorra a crase, primeiro eu preciso de um verbo que peça preposição. Um exemplo é o verbo obedecer. É um verbo transitivo indireto. Então, ele pede a preposição a. Beleza? Então, o primeiro critério é esse aí. O exemplo, eu obedeço às leis de trânsito. A frase está correta, beleza? Verbo obedecer pede a preposição a. Palavra leis é uma palavra feminina. O as é a preposição junto com o artigo as, que está no plural, tá? Preposição mais o artigo, aí faz essa contração. Por isso está o as aí, concordando com leis. Então, a ocorrência de crase está correta, beleza? Então, esse é o primeiro critério, que um verbo peça preposição. O segundo critério é que uma palavra feminina admite o artigo feminino antes dela. Você pode achar estranho e achar que toda palavra feminina admite artigo antes dela, mas não é bem assim. Por exemplo, pronome pessoal do caso reto, ela. É um pronome feminino, mas não admite artigo feminino antes dele. Você não fala a ela foi à praia, você fala ela foi à praia. Mas você poderia falar a Maria foi à praia ou Maria foi à praia. Repara, Maria é um nome feminino que admite artigo feminino antes dele. Ela também é um nome feminino, tá? É um pronome, no caso aí feminino, mas não admite artigo feminino antes dele. Então, eu não posso colocar, por exemplo, o acento indicativo de crase antes do pronome pessoal do caso reto, ela. É uma palavra que não admite um artigo feminino antes dele. Então, antes dela, perdão. Então, eu não tenho como fazer a fusão da preposição a com o artigo a. Beleza? Então, aí a palavra leis é uma palavra que está no plural, mas admite um artigo feminino antes dela. Beleza? O terceiro critério é que deve haver concordância em número entre o artigo e a palavra que está associada a ele. Então vamos ver. Eu obedeço às leis de trânsito. O que aconteceu aí? Esse verbo obedecer, ele pede uma preposição, como nós já vimos, né? Preposição a.
A palavra leis admite um artigo antes dela e ela está no plural. Para que haja concordância entre o artigo e a palavra, o artigo tem que estar no plural. Ora, se eu colocar dessa forma aqui, eu obedeço a leis de trânsito, eu não tenho um artigo ali, eu tenho só a preposição. Se eu tenho só a preposição, eu não tenho como colocar o acento indicativo de crase, porque aí estaria errado, tá? Já que a crase é a fusão da preposição com o artigo, beleza? Então, eu não teria como colocar. Agora, eu obedeço às leis de trânsito, com essa concordância aí, eu tenho a união da preposição com o artigo. Houve uma contração, por isso houve essa variação aí no plural, beleza? Essa variação é do artigo, não é da preposição em si, tranquilo? Então, eu obedeço às leis de trânsito, está correto. Esse acento indicativo de crase está correto. Se fosse eu obedeço a leis de trânsito, aí estaria totalmente errado, porque a preposição estaria sozinha. Tranquilo? Bom, o segundo critério, ele vai responder isso aqui. Por que não ocorre crase antes de palavra masculina? Há crase antes de palavra masculina? Não há. Por quê? Porque se um dos critérios é que a palavra admita um artigo feminino antes dela, diante da palavra masculina é impossível, tá? Eu não vou falar das exceções, a moda de, não vou falar sobre isso hoje, tá? Numa próxima aula, sim. Mas aqui fica evidente que não pode haver crase antes de palavra masculina simplesmente porque a palavra masculina não admite artigo feminino antes dela. Esse é o motivo pelo qual não há crase antes de palavra masculina. Então, fazemos entregas a domicílio. Esse acento indicativo de crase está errado, tá? Porque domicílio é uma palavra masculina. O mais correto aí seria dizer fazemos entregas em domicílio. Que entrega algo em algum lugar, tá? Então, se quiser utilizar o a, tem que ser sem o acento grave indicativo de crase, porque domicílio é a palavra masculina. Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, tá? Essa foi a nossa aula inaugural. Eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, porque a inscrição de vocês no canal faz com que o canal melhore e faz com que eu poste cada vez mais vídeos. Eu prometo um vídeo por semana agora, mas quem sabe, né, dependendo de como as coisas aconteçam, os vídeos possam ser 2 por semana ou 3 por semana, enfim, possam aumentar, beleza? Então eu agradeço aí por você ter assistido ao vídeo, espero que tenha ajudado e até a próxima dica. Um abraço!